Estamos começando mais um Histórias em Cena, aqui criando esse arquivo de histórias maravilhosas para você que é artista, bailarino, cantor, circense ou qualquer tipo de artista, tá bom? Hoje eu recebo uma pessoa muito especial que lutei muito para conseguir encontrar, mas deu certo. E quero apresentar para vocês ele, que é ator, dançarino e conhece pessoas muito importantes, viu? Vou te falar, que bate uma leve inveja, fico com um pouquinho de inveja. Luca, maravilhoso, tudo bom, bem? Victor? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Que bom, cara, que você conseguiu. Pô, a gente conseguiu se encontrar. Obrigado pelo convite. Posso te falar? Sinta-se honrado, porque você literalmente é a primeira pessoa que me convida para um podcast. Olha, gente. Então esse daqui é meu primeiro podcast, então... Estamos aqui agora, inaugurando juntos, depois de o quê? 10 anos. Cara, a gente se conhece faz muito tempo. 10 anos, cara, muito tempo. E a gente se conheceu numa situação bem legal. Exato. Bem legal, assim. Quer contar um pouco? Cara, resumindo, a gente não se conhecia, obviamente, e tinha show de Nicki Minaj em São Paulo. Nicki Minaj, os bailarinos todos estavam no hotel, lá na frente da Globo, aqui do Morumbi, e eu fui pro hotel, falei, vou dar uma volta no hotel, ver o que eu consigo, vai que eu conheço ela. Que situação. Cheguei lá, conheci quem? Luca. E estava no hotel. E juntos invadimos o hotel, conhecemos os bailarinos e conseguimos ingressos para o show que estava fechado. E foi assim que... Uma mega aventura. Uma mega aventura. Eu achei que ia ser preso aquele dia, mas tudo bem. Eu também. Mas eu fui por você. Eu tava lá. É isso. Falei, é nóis. É isso. Entramos, conseguimos. E aí, inclusive, logo em seguida, eu já tinha muita vontade de fazer artes cênicas. E eu sempre enrolava. E o Luca tinha feito um curso em São Paulo. E ele comentou na época comigo. Quando ele comentou, eu lembro que quando você falou, eu falei, caralho, é isso. Eu falei, eu tô enrolando e eu tenho que fazer. E foi aí que eu fui fazer o curso, o mesmo curso que o Lucas fez. Depois eu fiz um outro, me formei também, assim. E começaram os trabalhos e cá estamos nós. Então, devo um pouco a você também. Não, imagina. Devo um pouco a você. Imagina. A gente se conheceu e tudo começou a fluir desde então. Que isso. Agora, Luca, eu quero saber uma coisa. Diga. Você conhece muita gente. Conheço. Muita gente importante. Queremos saber mais. Um pouquinho da história de Luca. Tá. Por onde você quer começar? Tá, eu acho que envolvendo toda a temática do seu programa, eu acho que seria interessante a gente começar por nada mais, nada menos que uma pessoa chamada Katy Perry, talvez. Clássico, né? Que conheci ontem, menina. Que loucura. Imagina. Mas assim, só resumindo, pra quem não me conhece, assim como o Victor falou, eu sempre tive um sonho de ser ator. Só que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, é muito mais difícil do que o normal. Exatamente. Infelizmente. Comparado com outros lugares do mundo, o Brasil aí tem uma certa dificuldade maior para abrir portas e conhecer pessoas e tudo mais. E chegou um momento que eu me vi estando com a Katy Perry e sendo convidado para fazer um filme na Globo. Uou. Da Hebe Camargo. Uou. Que inclusive temos uma ligação eu e você com a Hebe Camargo muito grande. Exatamente. Mas, cara, tudo começou em 2015. Eu sempre fui muito fã de 2 artistas na minha vida. O primeiro, top 1, é o Michael Jackson. Minha maior inspiração de todas. Mas infelizmente eu não conheci ele porque não era da minha época. Ele morreu em 2009, eu tinha 10, 11 anos. Então infelizmente não teve como eu ter esse contato com ele. E a minha segunda inspiração é a Katy Perry. E eu lembro nitidamente do dia que eu ouvia uma música dela pela primeira vez. Eu tava numa viagem com meu pai em 2010 e eu ouvi I Kissed a Girl pela primeira vez. Uou! E assim, hoje em dia tá mais normalizado as pessoas falarem que beijou alguém do mesmo sexo. Naquela época, em 2010, você ouvir uma pessoa falando eu beijei... Ouvir uma pessoa não. Ouvir uma mulher falando eu beijei uma outra mulher e gostei. Aquilo foi um grito. Eu falei, o quê? Quem é esta mulher? E aí eu comecei a pesquisar, enfim, virei fã dela.
2015, ela veio pro Brasil com a Prismatic World Tour. Yes. E... Cara, eu como sempre fui do mundo das artes, sempre fiz teatro e tudo mais, eu conheci os patrocinadores que iriam trazer ela pra cá. Uou. Conversei com todo mundo, arranjei um jeito de entrar no camarim dela, em 2015. Cara, ao contrário do que todo mundo pensa, foi... Pode falar palavrão aqui? Pô, lógico. Foi uma bosta. Mentira. Juro. Gente, eu tinha a impressão que era uma coisa assim muito foda. Não por ela, porque ela sim. Ela é foda, maravilhosa, enfim, perfeita. Uhum. Mas a situação foi ruim, porque eu não sabia falar inglês. Oh, tá. Então, eu fiquei só no básico, no hi, I love you e tá. bye. Sim. É, ok. E ela, óbvio, super gentil, super ok, assim, me cumprimentou, tiramos uma foto e só foi isso. Só que eu fiquei muito frustrado. Uhum. Porque eu falei, cara, eu conheci minha maior ídola, eu não falei nada. Tipo, o que eu tô fazendo? Sabe? Sim. Depois disso, isso até, juro, não é propaganda, não é nada, mas, gente, é muito importante a gente saber falar inglês. Porque isso abre muitas portas. E então, desde então, eu comecei a estudar muito inglês pra falar, estudei música, estudei filmes, fiz aula particular de inglês. Ótimo. Maravilhoso. Katy Perry motivando. Não, foi porque eu falei pra mim mesmo, eu falei, cara, próxima vez que eu encontrar essa mulher, eu quero conversar com ela. Eu quero ter um diálogo, nem se for de 2 linhas. Eu concordo. É que eu, Vitor, eu travo muito fácil. Normal. Então, assim, eu fui conhecer... No Brasil, gente, eu gosto muito da Anitta. Muito, muito. Diva. E quando eu fui conhecer a Anitta, eu sabia falar português, gente. Eu sei falar português. Eu travei, eu não falei nada. Normal. Eu fiquei só assim, ó. Tudo bom, tudo bem. Como se fosse uma pessoa normal. Depois caiu a ficha. Eu falei, merda. Normal. Mas faz parte. Principalmente essas pessoas grandes, né? Tipo Anitta, Katy Perry, essas coisas, cara. É muito louco, assim. Eu travo totalzaço. É super normal. Mas aí, enfim... Isso foi 2015, 2016, 2017, Katy Perry volta pro Brasil. Sim. Com a Witness Tour. Maravilhosa, inclusive. Que ela tava com a loira platinada, enfim, de cabelo curto. Reuni todos os meus contatos de novo e falei assim, vou entrar no camarim de novo. É esse ano que vai. Esse ano vai, não passa vai. daqui, é entendeu? Isso. Deu certo. E foi aí que a magia começou a acontecer. Porque é muito gostoso quando você se comunica com alguém e você é compreendido. Exatamente. Isso, tipo, não tem preço. Então, assim, só abrindo um parênteses, a minha vida também tava muito ruim. Uou. Pessoalmente falando, assim. Porque nada tava acontecendo. Eu já estava na minha segunda faculdade de artes cênicas e nada acontecia, nenhuma oportunidade aparecia. E eu falei assim, cara, talvez se eu pedir um conselho para ela, talvez... Flua. Ou alguma luz apareça, ou realmente eu desista de tudo. Ela fala para mim, Luca, desiste, não é para vocês aqui, tchau. Chega, querido. Entendeu? Tipo isso. E aí eu abri o jogo pra ela, agradeci ela pelas músicas, que as músicas dela me ajudaram em momentos difíceis, me inspiram e tudo mais e tal, mas eu falei a real pra ela, eu falei, Katy, tá muito difícil, eu não tenho nenhuma oportunidade, não conheço ninguém, tá uma bosta, e por um milésimo eu tô pensando na possibilidade de desistir. Uou. O que eu faço? Vitor, na mesma hora, eu lembro disso até hoje, é muito engraçado. Ela foi muito enfática. Ela me interrompeu, ela falou, stop. E aí eu... Travado. Eu fiquei... Aí realmente gelou, assim. Aí ela, Luca, não te conheço, mas assim, você conhece muito da minha vida, certo? Eu falei, sim. Ela falou,
Se eu tiver que te dar um conselho, pode parecer um conselho meio clichê, mas é o que funciona. Follow your dreams. E não desista. Porque para uma pessoa que não tinha dinheiro para pagar o aluguel e morava dentro do carro... Exato. Ter o que eu tenho hoje é porque eu nunca deixei de acreditar em mim mesma. Então, assim, aonde você quer chegar? Na época, eu falei pra ela assim, tem uma emissora chamada Globo aqui do Brasil que eu queria muito fazer um trabalho lá. Ela falou, ótimo. Bate na porta. A oportunidade não vai cair no teu colo. Vai pra lá. Uou. Aí eu olhei pra ela assim e fiquei tipo... Tá. Fala, querida, você conhece a Globo? Sabe como é que funciona a cultura no Brasil? Mas pra ser sincero, eu não entendi muito bem. Uhum. Aí, obviamente, fui assistir o show dela depois. Isso tudo foi antes do show. Foi no camarim antes do show. Foda. Fui assistir o show e tal. Cheguei em casa e fiquei pensando. Eu falei, cara, eu nunca fui pra Globo. Como é que é a Globo? Tipo, o que acontece lá dentro? Uhum. Parece tudo um mistério. Aonde fica, o que comem, Exato. Tipo, é tudo um mistério, gente. Onde vivem esse povo? E aí eu lembro que eu fiz a coisa mais besta. Eu peguei uma folha sulfite, fiz no computador mesmo o meu mini currículo, amadorzaço, assim, tipo, super amador. 2 linhas de cursos que eu já tinha feito, habilidades, umas 3 fotos minhas ali que eu grampeei. Bom. Cara, coloquei a folha debaixo do braço e fui aqui na Globo de São Paulo bater na porta. Numa segunda-feira tava eu lá, tipo... Tudo bom, gente? Me dá um emprego. E, cara, foi muito bizarro, porque eu cheguei lá na portaria, na secretaria, e cheguei num balcão e eu fui muito sincero pra recepcionista. Eu falei, moça, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, você não me conhece, eu não te conheço, mas assim, meu sonho é trabalhar nessa empresa. E eu acho que, tipo, eu tenho talento pra estar aqui. Aqui tá o meu currículo. E eu dei pra ela. E a moça virou pra mim e deu dó dela, porque ela olhou assim pra mim e ela falou, o que eu faço com isso, com esse papel? Ela então, querido. Exato. E aí eu falei pra ela, moça, não sei. Moça, passa pra frente. Qualquer pessoa. Não sei. Amigo, sabe aquele ditado jogar pro universo? Exato. Eu fiz isso. Que foda. Amigo, contado assim, tipo, 15 dias depois, meu celular toca. Alô? Alô? Oi, Luca, tudo bom? Aqui é da produção da Globo. A gente tá aqui com o seu currículo em mãos e a gente tá produzindo o filme da Hebe Camargo, que vai pros cinemas com a Andréa Beltrão. Você tá zoando comigo. Com direção do Maurício Farias. E tem um personagem do elenco que ninguém tá achando, que é o Rick Martin. E a gente tá vendo nas suas fotos, no seu currículo, que você tem o mesmo furinho no queixo que o Rick Martin. Sim. Quer fazer? Você tá zoando comigo. E aí eu fiquei tipo... O que eu posso responder diante a isso? Claro que eu quero. Né? E aí eu falei, quero, claro. Aí eles falaram pra mim assim, mas tem que vir pra cá agora. Porque assim, a gente tá fazendo prova de figurino hoje. A Andréa Beltrão já está aqui. Todos os menudos já estão selecionados. Tem que vir pra cá agora. Meu Deus. Vitor, eu estava deitado na minha cama, eu lembro até hoje disso. Eu levantei, passei uma água no cabelo, coloquei um moletom qualquer e eu fui. E aí a história aconteceu. Caralho, que foda. É muito louco. E a Katy Perry desencadeou tudo isso. É isso que eu acho muito da hora. Querido, teve a bênção suprema. Então. E aí, tipo... Cara, pra quem já teve a oportunidade de assistir o filme, tá no Globoplay. Então, por favor, assistam. Eu tô com uma cara de criança, porque tiraram a minha barba, gente, colocaram meu cabelo pra baixo. Assim. Eu fiz questão de assistir e a hora que eu olhei, eu falei, Luca. Exato. Luca. É uma mega produção. E, cara, o mais legal disso tudo é que tudo foi improviso. Assim, tipo, não tudo, mas assim, no roteiro que eu recebi, só dando um contexto aqui, um parênteses.
Pra quem não sabe, isso foi nos anos 80, a Hebe Camargo recebeu os Menudos no programa dela. Isso, inclusive, tá no YouTube. E ela entrevista os Menudos e, enfim, é muito legal. É uma zona esse dia no programa dela, porque tá todo mundo gritando, como várias vezes. Exato. Que era muito espontânea. A Hebe era foda. Era uma estrela maravilhosa. Só que no roteiro que eu recebi tava escrito assim: Menudos estão no palco dançando, Hebe entra, apresenta os Menudos, corta. Essa era a cena. Ok. Não tinha entrevista, não tinha fala, não tinha nada. Não tinha close, não tinha nada. E você teve fala? E eu tive fala no filme. Você entendeu? Uhum. E aí eu... Cara, eu juro pra você que eu nunca senti um Himalaia na minha barriga como eu senti naquele dia. Caraca. Porque assim, a gente tava lá gravando e eu cheguei lá cedo, a gente teve... tipo, dias antes a gente ensaiou a coreografia dos Menudos certinho e tudo mais e tal. E a gente chegou no dia da gravação e a gente falou, cadê a Andréia? Cadê a Andréia Beltrão? Ah, ela tá se caracterizando, ela tá se montando como Hebe. Então, a gente, antes da gravação, a gente não teve contato com ela. Então, eu não sabia a caracterização dela, eu não sabia o figurino dela, eu não sabia nada. Uhum. E aí, cara, simplesmente a gente tava começando a gravar. E você sabe como é que funciona gravação de estúdio. Cara, é uma coisa... Gente, tipo, bora. Vamos, vai, porque vai. Tempo é dinheiro, então, cara, vamos gravar. Cara, a gente tava gravando os primeiros takes da dança, assim, de repente eu escuto. Esse é o programa Hebe pra todo o Brasil e sei lá do que e tudo mais. Cara, quando eu olhei assim, tipo, a Andréia, toda caracterizada. Caraca. Tipo, já no personagem, já, tipo, mandando tudo, assim, sabe? E dá pra ver no filme isso. Quando ela entra, eu fico olhando pra ela, tipo... Caraca. Eu vou ter que assistir de novo agora. Vale muito a pena. Eu vou ter que assistir de novo. E aí, cara, tipo, sei lá o que aconteceu. Ela tava apresentando a ela... Vamos falar um pouquinho aqui no meu sofá? Vamos. E aí ela pegou assim no meu ombro, ela foi tipo me empurrando pra sentar lá na arquibancada, no sofá, alguma coisa assim. Eu sem entender nada, eu falei tipo, cara, isso aqui já saiu realmente do roteiro. É porque... meu momento. Não é nem a questão do meu momento. Eu falei tipo assim, cara, fudeu. Fugiu total. Porque tipo assim, o Rick Martin fala espanhol. Uhum. Se eu tivesse que falar alguma coisa, teria que ser em espanhol? Sim. Eu não tava preparado. Nossa, gente. E aí eu fiquei olhando... Você não tremeu na base? Dá pra ver na série. Momento. Dá pra ver no filme que eu tô tipo... Eu adoro poder conversar essas coisas, porque agora eu vou ter que reassistir e saber de tudo isso. E aí a gente assiste com outros olhos. Cara, pânico. E aí, tipo... Foi muito doido, porque ela me sentou assim, e aí, tipo, eu vi simplesmente 4 câmeras, assim, se aproximando de mim. Eu ficando, tipo, meu Deus do céu. E você não pode perder o foco, né? Então eu tava olhando pra ela, mas aqui eu tava vendo, tipo, 4 câmeras vindo, assim. Na fuça. Eu ficando, tipo, Jesus, o que tá acontecendo? Como que você desenrolou isso, gente? Eu não desenrolei. Ah, tá, faz sentido. Esse que é o ponto, porque, tipo assim... Ela me deu o microfone, aí ela... Tudo bem? Aí ela me deu o microfone assim, aí eu olhei pra ela e fiquei tipo... Sim. Exato. Sim. E dá pra ver isso no filme, dá pra ver isso. Eu falo assim, sim. E aí, tipo, o que ninguém sabe no off é que ali teve um corte. O Maurício Farias, que é o diretor, foi o diretor, ele gritou assim, corta! E aí eu falei, meu pai amado. Ferrou, vou tomar bronca. A gente pensa num monte de coisa na hora, né? É sempre assim. E aí vieram, assim, tipo, sei lá, umas 3 pessoas em volta da Andréia pra retocar maquiagem, cabelo e sei lá do que. Aí ela virou pra mim e ela falou assim, como que você chama? Eu falei, Luca. Aí ela, Luca, você é o Rick Martin do filme, certo? Eu falei, sim. Aí ela,
eu fiz esse jogo com você, eu acho importante você falar alguma coisa, porque o Rick Martin, depois de adulto, ele virou muito amigo da Abby. Sim. Ele era um grande crush da Abby. Sim. Como a gente não tem mais ninguém para representar o Rick Martin no filme e na série, eu quero fazer esse contato com você. Maravilhoso. E então, tipo, eu vou perguntar se você é o mais jovem do grupo. Se você é o mais jovem. E você tem que responder que você é. Ok. Fechou? Aí eu fiquei tipo... Vitor, eu fiquei estagnado, assim. Eu olhei pra ela e fiquei tipo... Como é que eu falo isso? Tipo... Tá, alguém pode me traduzir aqui pra eu... Aí ela... Não, é fácil, ó. Você tem que falar assim... Si eu sou mais jovem. Ok. Só que eu fiquei gaguejando na hora. Porque eu tava muito nervoso. Mas é lógico, gente. A gente pega o roteiro... A gente pega o roteiro... Que tá falando uma coisa, aí de repente muda totalmente. A gente treme muito na base. Mas posso falar? Essas são as melhores coisas. São as melhores cenas, normalmente. Exato. Porque ela é muito, muito real. Exato. Muito, muito real. Pega ali o feeling do negócio. Senão fica uma coisa, tipo, totalmente esperada e robótica. Porque ele vai tirar o sentimento natural. Exato. Normalmente de desespero, mas sim. Normalmente não. 100% de desespero. Desespero. Mas aí, cara, foi muito legal também, porque ela percebeu que eu tava nervoso. Muito nervoso. E ela fez um exercício comigo muito foda que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela falou assim, ó... Exercício de respiração pra você. Me acompanha. E eu fazendo com ela... Eu sou... Aí eu, mais jovem. Aí ela, mais jovem. Aí eu sou. Aí ela, eu sou. Gente, que maravilhosa. Aí ela ficou jogando esse ping-pong comigo pra eu conseguir falar. Aí ela, fechou, vamos gravar. Aí do nada o estúdio fez assim. Tipo, as luzes, tipo, foco assim, total. 3, 2, 1, ação. Aí ela, tu eres o mais nuevo del grupo, certo? Aí eu, sí, eu sou mais jovem. Aí ela, mais jovem, que gracinha. Gente. E aí foi pro ar. Caralho, ficou muito bom. E eu não reparei na hora. É muito louco louco isso. Quando a gente se conheceu, logo depois que você falou, eu assisti na TV a primeira vez que passou. E eu assisti no Globoplay. Sim. As duas vezes. Quando eu comecei a fazer o web, eu fui assistir de novo. E as duas vezes eu assisti, eu sempre... A minha impressão era sempre a mesma. Eu falava, gente, o Luca tá com cara de criança. Era sempre essa. Pelo amor de Deus. Falar cara de criança. Mas não tinha reparado esses pontos. Agora eu vou ter que assistir de novo. Repara. Só pra pegar esses pontos. Repara. E dá pra ver que eu tô muito nervoso. Tipo... Tanto que eu recebi até uns comentários no Instagram na época falando: nossa, você realmente estava atuando. Tipo, você realmente estava nervoso igual o Rick Martin. Lógico que sim. Aí eu ficando tipo, ai, já era tudo atuação, né? Fala, gente, eu estudei muito pra fazer isso, querido. Ano de prática, ano de estudo, entendeu? Não foi nenhum abalo que eu tomei no dia nenhum. Tranquilo. Mas, cara, foi muito legal. Só que o Maurício Farias, ele virou pra mim, eu lembro disso até hoje, que eu fiquei com um cagaço. Ele virou pra mim e ele falou assim: eu não sei se eu vou colocar no ar. Porque essa cena foi uma cena improvisada sua com a Andrea. E eu tenho muito mais coisa pra colocar dentro do filme. Então eu não sei se cabe essa cena no filme. Eu falei pra ele, Maurício, cara, o que você fizer pra mim tá ótimo. Assim, real. E aí, na pré-estreia do filme, na Sala São Paulo... Ah, eu vi as fotos também. Eu me vi num telão, assim, com a Andrea falando e a cena do filme. Ai, que foda. E aí eu ficando tipo, meu Deus do céu, foi incrível. Que foda. E como que é atuar com a Andrea Beltrão? Porque eu sou, assim, apaixonadíssimo por duas pessoas no Brasil, que é Mônica Martelli e Andrea Beltrão. Maravilhosas. As duas. Maravilhosas. Então eu fico imaginando, eu falo, gente, como que é atuar com ela? Cara, surreal. Assim, é de um profissionalismo gigantesco. E sabe quando você olha pra pessoa e você tem a nítida impressão do tipo assim, esta pessoa sabe o que ela tá fazendo? É uma escola. Você só confia. É, tipo, eu até tava conversando isso com os Menudos, que são os outros meninos que fazem comigo parte ali da cena. Fizeram parte da cena comigo. Cara, é uma escola. Ela em si é uma escola.
Porque você olha pra ela, você percebe técnica, você vê concentração e principalmente confiança. Porque ela viu que eu tava nervoso e ela falou, calma, tipo, calma, entendeu? Então, tipo assim, cara... Técnica eu acho que é a palavra que define. Porque nesse momento que as câmeras desligaram, ela desmontou. Tipo, saiu o personagem. Exato. Pra conversar comigo. Isso é interessante. Quando o Maurício Farias falou ação de novo, cara, a cara dela virou Abby. Tipo, caralho, muito rápido, tipo... Não. Só um piscar de olhos. Então assim, eu fiquei olhando pra ela falando, cara, isso não existe. Sabe? Muito louco. Uma escola. Tipo, realmente, eu sou muito grato por ela. Por ela ter me dado essa oportunidade. Porque, querendo ou não, eu recebi uma fala, eu recebi ali um momento que eu não sabia que eu ia ter. Que nem era pra eu ter. Cara, que engraçado. Luca, eu não sabia dessa história. A gente não conversou antes muito louco. Sobre essa história. Eu sabia que o Luca tinha feito o filme e conhecia a Katy Perry. Mas não sabia da relação entre os dois. Não muito imaginava. Louco. E aí... a questão de ir até a Globo pra... Muito doido, é muito cara. real. Porque, por exemplo, eu tenho uma prima minha que ela era jornalista da Globo, mas lá de Uberlândia, de Minas. E eu lembro quando ela entrou na primeira emissora que ela trabalhou como jornalista, foi assim, ela foi até a porta, entregou o material dela e colocou a bunda na janela pra chamarem. É muito doido. E chamaram e ficou anos fazendo. E o pessoal hoje em dia, tipo, acha muito difícil. Aquela coisa, tipo, meu Instagram, tem que estar com o Instagram muito bombado, tem que estar... Não sei hoje em dia como então, tá pegando tanto, porque entendeu? vale falar que isso tudo aconteceu pra 2018 pra 2019. Sim. Querendo ou não, faz um tempinho aí. Exato. Houve aí no meio uma pandemia muito louca, as coisas mudaram. Muita coisa. Então eu não sei como é que funciona hoje essa situação. Mas essa foi uma das minhas experiências. Cara, mas graças a Deus que... Ainda bem que você conseguiu encontrar a Katy Perry e que ela te deu estoque, porque eu gosto muito do filme. Sim, que bom. Eu gosto muito do filme. Que bom. E é muito legal você assistir uma coisa que tem um amigo seu envolvido. Porque normalmente legal. A gente assiste, a gente não conhece ninguém. E hoje, algumas coisas que eu assisto, tem alguns amigos meus. E eu acho que a primeira coisa que eu assisti que tinha um amigo meu foi o da Abby com você. Jura? Porque normalmente eu não conhecia quase ninguém. Lisonjeado agora. Eu assisti, eu falei, caralho, Luca. Tipo, aí fica aquela coisa, gente, eu tenho ele no WhatsApp. Tenho esse menino no WhatsApp, gente. Mas foi incrível, foi muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta. Diga. Como que é? Luca já conheceu Katy Perry, Miley. Quem mais? Britney? Não. Não? De grande assim, acho que só a Kate e a Miley. A Miley. Como que são as duas? Fifth Harmony. Sim, claro. Mas Fifth Harmony foi muito tipo, oi, tchau. Ok. Foi eu com a Anitta. A Anitta querendo conversar e eu, tudo bom? Tchau. Foi embora. Cara, tem muito mais histórias com a Katy Perry. Eu queria falar uma. Eu fiquei num ódio. E tem a da Miley também, que é boa também. Qual da Miley? Eu só encontrei uma vez a Miley. Sim. Foi aqui em São Paulo. Foi no show na Bangers, né? Sim, em 2014. E, cara, foi incrível. Mas o que você quer perguntar? Não é perguntar, mas a gente fica num ódio. Por quê? Katy Perry se encontra no Rio de Janeiro. Para Rock in Rio. E estou eu, Vitor, onde? São Paulo. Vitor não foi para Rock in Rio, porque não podia, estava trabalhando. E aí o que aconteceu? Tô eu olhando os stories todos, falei, nossa, coisas da Katy Perry. Vejo Katy Perry distribuindo pizza no hotel e no fundo, Luca, atrás dela. Eu olhei e falei, não é possível, cara. Não é possível. Na hora eu já mandei pra ele, eu falei, o que tá acontecendo aqui? É verdade, eu falei, lembro. O que tá acontecendo aqui? Ele no fundo, dentro do hotel com ela. Então, assim, é isso, gente. Fiquei com um pouquinho de ódio. Porque eu estava trabalhando. Porque se eu estivesse lá, eu tava tranquilo. Você tava trabalhando? Tava trabalhando. O amigo tava gravando aqui. Nossa, amigo. Foi bem no final de semana. Eu falei, não consigo nem ir e voltar só pra assistir. Não dava nem tempo. É verdade, o show dela foi no final... Foi no final de semana o show dela? Foi no... Eu não lembro. Eu não lembro. Não, foi assim. Eu lembro que eu gravava quinta, sexta, sábado, domingo.
Aí eu falei, puta, não tem nem como descer, como ir pro Rio, não. assistir, voltar correndo, que vai dar bosta. Aí eu larguei de mão e falei, beleza. Aliás, todo ano que a Katy Perry vem, todos os anos eu tô trabalhando. Então, por favor, vamos bater a agenda com a minha, querida? E do The Town você vai agora, né? The Town eu vou. Pelo The amor Town de eu Deus. vou assistir o show dela finalmente. Depois de Tem muitos que anos. prestigiar, tem que prestigiar. Pelo amor de Deus. Como que foi com a Miley? Cara, a Miley foi muito louco, assim. A Miley realmente foi meet and greet. Foi, tipo assim, entrar no camarim pra tirar uma foto. Ok. E tudo bem. Só que, cara, foi a situação mais ridícula que eu já vi na minha vida. Não por ela, mas sim pela equipe que estava trabalhando com ela. Ok. Normalmente a equipe sempre caga, né? Não, muito, mas muito. É sempre muito, a equipe muito. que caga. E, cara, eu cheguei lá e aí, de fã mesmo, tirando essas... Como que eu posso falar isso sem ser cancelado? Desculpa, Seja cancelado, gente. seja cancelado. Mas tirando esses artistas que vão pro camarim dos artistas, que não são fãs, mas estão lá pra Ibope, Exato. tava lá no meio. A Manu Gavassi é fã da Katy Perry, é da Miley Cyrus. Sim. Mesmo. Então até passei pano pra Manu. Eu amo a Manu, maravilhosa, icônica. Mas tinha outras pessoas ali no meio que dava pra ver que não era fã. Tá, que tava lá porque tinha uma pulseira. Exato, entendeu? Ok. Batia o cartãozinho, sabe? Deu a carteirada. Exato. Tirando essas pessoas, tinha eu e mais 5 meninas pra tirar foto com a Miley. Foi muito bem selecionado. E a instrução que a gente recebeu foi muito ridícula. Não sei se foi segurança, um agente, um empresário, chegou pra gente e falou assim: a Miley vai tirar uma foto com cada um. Não pode celular. A foto não vai ser com o celular de vocês, vai ser com o fotógrafo dela. Não pode selfie, não pode celular, não pode conversar com ela, não pode beijar ela, não pode abraçar ela e não pode conversar com ela, a menos que ela converse com você. Falar, nossa, eu posso estar no mesmo ambiente que ela? Exato. Pelo menos. E eu falei, cara, pô, meet and greet é pra você conhecer a pessoa. Exato. Tipo, o que eu vou fazer aqui então? Tipo, não. E aí eu fiquei, sinceramente, eu brochei. Na hora, eu falei, meu, que porra, eu acompanho essa mulher desde Hannah Montana. Exato, é um puta drama que eles fazem, cara. Cara, sabe, tipo, enfim. Dei um de cavalheiro, né? Falei assim pras meninas. Eu falei, por favor, vocês todas vão primeiro e eu fico por último. Arrasou, porque eu jamais faria isso. Não, e aí, tipo, gente, isso daqui era 2014, eu tinha o quê, 15 Nossa, anos, eu sei já ia lá. falar, gente, eu sou viado, eu sou cota. Eu vou passar na frente. Muito Fiquem bom. todos pra trás. Muito bom. Tá. Mas aí, tipo, cara, uma coisa muito louca que a gente percebe dentro desse mundo artístico é que quando você atinge uma fama muito grande, tipo Miley Cyrus, Anitta, Katy Perry e assim Gaga. vai, Lady Gaga, por aí vai, as pessoas deixam de te tratar como um ser humano. Sim. Então, a gente tava todo mundo numa sala branca, a Miley tava no fundo com o fotógrafo, e a gente fez tipo uma filinha indiana do lado pra ir tirando foto com ela. E era muito rápido. As meninas tiravam foto com ela, era só uma foto, era só um clique. E era tipo muito rápido. Gente, se eu espirrei, acabou minha foto. Fudeu. Você vai sair todo cagado. E aí era muito rápido, só que eu fiz tipo leitura corporal na Miley, assim. Tipo, eu não é leitura corporal, mas eu vi que ela tava nitidamente desconfortável com as outras meninas. Porque as outras meninas que tava todo mundo tipo, ai, I love you, ai, isso não do que, ai, isso não do que. E ela tipo, hi, nice to meet you. Nossa, ela tava numa época bem louca, que eu amo. E aí eu fiquei olhando e aí eu falei, cara, ela tá desconfortável, não dá pra eu chegar, por mais que eu queira surtar, não dá pra eu pagar um de louco. Porque senão ela vai me tratar igual ela tá tratando todo mundo. Sim. E aí eu lembro que quando chegou na minha vez, eu travei. Eu não fui até ela. Eu fiquei olhando pra ela, tipo... E ele travou e começou a chorar. Não. E ela veio até mim. Isso que foi muito louco. Ela veio lá. Hi. Aí eu, tipo... Hi. Hi, tudo bem?
Aí ela, what's your name? Aí eu, Luca. Aí ela, Luca? Nice to meet you, Luca. Ela veio, me deu 2 beijinhos, eu fiquei tipo, meu Deus. Isso não era pra encostar nela. Eu não beijei ela. Eu estaria travado. Ela que veio, assim. Eu fiquei só parado, assim. Aí ela veio assim, ela falou, come here. Ela me levou até o canto da foto. Aí ela, let's take a picture. Aí ela tirou uma foto comigo, com a língua pra fora. Tipo, bangers total. Totalmente bangers. E aí eu virei pra ela e falei, posso só te falar uma coisa? Ela falou, yes. Eu adoro que o Luca ele vai totalmente contra a regra. Não, gente, tem que ser cara de pau. Não fale com ela. Posso falar um negócio? Não, o truque não é você pedir pro segurança, eu posso falar com ela uma coisa. Nunca. Você tem que falar com ela. Você tem que falar... O segurança sempre vai ser aquela coisa, não pode. Exato. Ela não quer. E é sempre assim, ela não quer. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E eu falei com ela, eu falei assim, posso te falar uma coisa? Aí ela, yes. Aí eu falei assim, você foi minha primeira crush. Tipo, você foi a primeira pessoa que eu olhei na televisão e falei, nossa, que pessoa bonita. Sabe, Passado. Tipo, aí ela, yes, motherfucker, come here. Aí eu fiquei tipo, aí ela, ok, so kiss me right here, motherfucker. Aí ela apontou Gente, assim pra mim. Ela é perfeita. E aí eu beijei a bochecha dela. E aí eu tenho 2 fotos com ela. Então, eu ia falar isso. Eu lembro de 2 fotos suas. Então, eu tenho uma com a língua, É. fazendo esse gesto aqui. Bangers total. E tem uma beijando a bochecha dela. Caraca. E aí foi muito legal, porque aí eu fiquei tipo... E o segurança falecendo do outro lado, exatamente, puto, querendo matar a exatamente. Luca. E aí eu virei pra ela assim, ninguém me tirou. Aí eu virei pra ela, eu mesmo me despedi. Eu falei, thank you, Miley, I love you. Aí ela, I love you too, Luca. Aí eu saí. A Miley também é uma vagabunda, né? Aí eu fiquei tipo, é isso, cara. E eu tava nesse show, gente, também, mas eu tava lá Você no tava? meio do povão. Tava, lógico. Nossa, foi muito boa esse O da show, Miley, cara. eu acho que todas as vezes que ela veio, não teve nenhum que eu não fui. Da Miley, eu sempre... O Lollapalooza, o último também eu estava no show dela. É que eu não tava aqui em São Eu Paulo. tava surtadaço lá no meio do povo. Mas sempre... O dela eu sempre... Todos eu fui. A Lady Gaga, o único. Quando ela veio a primeira vez, não fui. O segundo eu fui. Brasil, Devastated. Foi cancelado, eu estava lá. Mas tudo bem. Mas... Cara, eu tinha muita curiosidade de saber da Miley e da Kate. Porque, eu não sei, assim, eu tenho muita vontade de conhecer alguns famosos. Lady Gaga é um deles. Uma delas. Icônico. E eu tenho muito medo de me decepcionar. Muito medo. Porque assim, que nem Anitta... Eu conheci a Anitta mais de uma vez. Todas as vezes que eu conheci a Anitta, eu nunca me decepcionei. Ai, que bom. Nunca. Sempre foi assim... Muito mais do que eu esperava. E o pessoal bom. fala mal e eu falei, gente, eu nunca vi nada disso. Que bom. Nada de ruim. Agora eu tenho muito medo de, por exemplo, encontrar a Miley... Conhecer a Miley e me decepcionar total. Ou Lady Gaga ou qualquer outra pessoa. Cara, eu nunca tive... Eu já tive essa situação, mas com um apresentador brasileiro, que eu não vou citar nomes. Eu tive com um apresentador brasileiro. Então. Mas, assim, de artista grande, não. Não, nenhum. Tipo, eu acho que é muito... Como é que eu posso falar isso? Quanto maior o teu nome for, eu acho que você fica muito mais humilde. Exato. Tipo, é muito doido, porque eu já tive contato com essas pessoas que são grandes, tipo Katy Perry. Cara, não vou nem te falar o que aconteceu em Las Vegas. Você sabe o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu em Las Vegas. Em Las Vegas. E tipo, cara, foi incrível. E aí eu conheço um apresentador brasileiro que não tem nem um terço do que a Katy Perry tem. Exato. E o cara é extremamente escroto. A gente tá conversando da mesma pessoa? Eu não sei, mas no off a gente conversa. Mas assim, tipo, você entende? Sim. Totalmente. Cara. Era pra ser o contrário, teoricamente Totalmente, mas não é. Então... Eu morei no Rio de Janeiro ano retrasado e eu conhecia... Onde eu trabalhava tinha muita gente famosa. Muita gente mesmo. E alguns que chegavam, eu falava, nossa, cara, que pessoa da hora, pessoa simpática, tal, não sei o quê. Mas tinha principalmente um apresentador que, gente... Não, eu tinha tanta vontade de dar na cara dele, não. mas não dava. Que eu ia te perguntar? Você esteve recentemente... A gente tem tempo ainda? Tá.
Você esteve recentemente em Los Angeles. Sim. Foi em Los Angeles, né? Pro evento do Michael Jackson. Los Angeles. Los Angeles. Exato. E você conheceu o filho do Michael Jackson. O filho do... Conheci uma galera lá. Uma galera. É. Como que foi? Cara, foi muito legal. Porque, tipo assim... Foi com certeza uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida. Tá entre Vegas e Los Angeles. Ok. Vegas, porque... Né? Gente, olhem no Instagram dele, vocês vão entender. Dancei com a Katy Perry. Exato. No show dela. Nossa. Eu tava morando no Rio, gente. Quando ele postou esse negócio, eu dei um surto. Eu lembro, você surtou muito, eu dei cara. um surto. Eu mandava áudio pra ele, surtado. E eu lá no backstage, tipo, Vitor, eu não consigo falar. E você, sei lá do que... Eu fiquei tipo... Calma. Eu falei, amigo, como assim? Surtadaço, gente. Mas fiquei muito feliz. Mas... Cara, a questão do Michael Jackson foi... ano passado fez 41 anos do videoclipe do Thriller. Sim. Famoso, icônico Thriller. E aí o filho do Michael promoveu um evento em Los Angeles para acho que 100 pessoas só. Pra reviver o clipe. Ele passou... Tinha um mega... O evento inteiro foi no Palace Theater, que foi no cinema que o Michael gravou as primeiras cenas do clipe. Então, o evento iria acontecer lá, no mesmo lugar que o Michael tava. E... Caralho. Cara, foi incrível, assim. Cheguei lá, eu fiz um tour pro Los Angeles. Eu fiz um tour específico por minha conta mesmo. Eu pesquisei todos os lugares que o Michael passou em Los Angeles. Ah, eu acompanhei. Fui em todos os lugares, a rua que ele gravou o clipe, a casa mal assombrada que tem no clipe, aonde estão expostas as jaquetas dele no museu do Grammy. Eu fui em todos os lugares. E no final da viagem fui pra esse evento do filho dele. Sim. Cara, foi muito doido estar nesse evento porque eu desmistifiquei o Michael. Uou. A gente tem, mais uma vez, toco nesse assunto, a gente idolatra muito o nosso ídolo. E a gente coloca eles num certo pedestal que às vezes a gente esquece que é um ser humano. Sim. E eu tenho muito essa imagem do Michael. Tanto a imagem dele física, pelo fato dele ter sido toda essa pessoa enigmática que ninguém sabia direito aonde ele ia, com quem que ele tava, o que que ele fazia, o que que ele comia, aonde... Tipo, o Michael... Tudo era muito misterioso. A vida do Michael, pra quem conhece, sempre foi um grande mistério. Então você meio que endeusa o cara. Você fala, meu, o cara é um ET, o cara é uma entidade, o cara não existiu. E estar com o filho dele, e o filho dele falando pra você assim, porque eu lembro que quando meu pai tava vivo, eu lembro que meu pai fazia isso. Meu pai gostava daquilo, meu pai gostava dessa cor aqui. Porque quando meu pai tirou essa foto comigo aqui, a gente tava em casa comendo panqueca no café da manhã. Gente como a gente. E aí eu olhei pro filho dele e fiquei tipo, cara... Caralho. Ele tá falando do pai dele. Exato. Nossa, que surreal. O pai dele, pra mim, é o Michael Jackson. Exato. Pra ele é o pai. Tipo, é como se você estivesse falando do seu pai que tá ali... Tá ali fora. Que tá ali fora. Você entendeu? Caralho, e eu fiquei olhando e falei, cara, que fofo. Sabe, que interessante. Você acha que ele morreu? Acho. Really? Juro. Eu não acredito nessas conspirações que ele tá escondido no Chique Chique Bahia. E, gente, não. Pelo amor de Deus. Mas, assim... Foi muito especial. Olha que foda. E depois, dentro do evento, tava um monte de gente que conviveu com o Michael. E eu pude conhecer a Ola Ray, que é a namoradinha dele no clipe. É a menininha que tá dançando com ele no clipe. E eu encontrei ela na fila do banheiro, assim, muito louco. Gente, era um banheiro... Como uma balada em São Paulo. Exato, e era tipo assim, era um banheiro unissex. Então, tipo... É Los Angeles, né? Sim. Los Angeles é um lugar muito mais limpo. Sim. Né? Então, assim, todo mundo frequenta... Pelo menos ali naquele evento, todo mundo tava frequentando o mesmo banheiro, sem bagunça, sem nada. E aí ela tava na fila do banheiro, eu entrei na fila do banheiro e fiquei tipo... Eu conheço essa pessoa. Você não é a Ola Ray? Aí ela falou, sou eu. Aí eu perguntei pra ela assim, falei, como é que foi
se ver no evento inteiro, porque no evento inteiro tá você e o Michael. Aham. Como é que foi essa convivência? Como é que foi isso? Aí ela falou pra mim, ela falou, foi muito especial. O Michael foi, assim, uma pessoa muito... Ele foi um divisor de águas na minha vida, porque ambos, e tanto eu, mas como ele, na época a gente tinha 25 anos. E ninguém tava postando no clipe. Nem eu tava postando. Caramba. Eu falei assim, eu vou gravar um videoclipe de um moleque que, querendo ou não, é famosinho, Aham. mas que é um clipe normal que não vai acontecer nada. E no final, Virou o que virou. virou o maior videoclipe de todos os Uhum. tempos. Aí eu falei pra ela, mas como foi, tipo, ensaiar com o Michael? Como é que foi, tipo, essa convivência? Aí ela, cara, foi muito legal porque ela virou pra mim e ela falou assim, foi tenebroso. Aí eu tive essa mesma reação que o Vitor teve. Eu olhei pra ela e fiquei tipo, como? Aí ela falou assim, eu falo isso, mas foi muito legal. Porque nos ensaios, o Michael, ele fazia um certo tipo de andar comigo. A gente desfilava junto no clipe. A gente anda meio coladinho, ele meio que dá uma... Ele dá em cima de mim e tudo mais. No ensaio, ele fez uma coisa. No dia da gravação, ele fez uma outra coisa completamente diferente dos ensaios. Que ótimo. Então, na gravação, eu tive que entrar na onda dele. A gente viu que não é só André Beltrão. Exatamente. E aí eu virei pra ela e falei, cara, que legal. Aí ela, mas foi a melhor experiência da minha vida. Eu sou muito grata por ele. Caramba. E, assim, foi incrível. Foi incrível. Aí eu, tipo, pô, obrigado por você ter dividido isso comigo. Sim. Aí ela, desculpa. I'm sorry. Aí eu falei, por quê? Aí ela, desculpa não tá tão jovem como eu tô no videoclipe pra fazer par com um menino tão bonito como você. Ih, gente. Aí eu fiquei tipo, ai, thank you E so o Luca much. nunca mais voltou de Los Angeles. E eu nunca mais voltei de Los Angeles. E Aí eu lá fiquei ele tipo, casou e ficou. thank you so much. Aí ela, bye bye, honey. Aí ela entrou no banheiro, aí obviamente que eu fiquei ali onde eu tava, né? Fiquei, tipo... E eu travei e nunca mais usei o banheiro. Mas enfim, foi muito legal, cara. Que foda. Eu acompanhei muito assim, tudo que você ia postando eu ia acompanhando. E eu achei muito legal. Mas assim, uma troca de realidade, porque o Luca foi lá todo pro evento do Michael Jackson. Sim. Eu iria pra Los Angeles atrás das Kardashians. Não tiro Eu iria totalmente a sua atrás razão. Não tiro. Das Kardashians. Tudo bem que eu nunca ia conseguir ver ninguém, porque é impossível encontrar aquelas mulheres, mas Cara, mas posso falar, em Los Angeles é muito louco. Você vira a esquina, você encontra Sério? artista, você encontra ator, modelo famoso, atores, youtubers, influencers. Gente, eu vou comprar minha passagem hoje. Tipo, é muito legal, cara. E vou pra lá ficar 2 meses. E posso dar um spoiler pra você? Eu tô preparado. Tá preparado? Eu acabei de sair de um baque, hein? Cuidado, amigo, Pelo cuidado. amor de Deus, eu falei isso aqui. Mas ano passado foi Los Angeles. Não, 2023 foi Las Vegas. Ano passado foi Los Angeles. Este ano temos uma outra aventura por vir. Onde? Acompanhe no Instagram. Não, que ódio, cara. Veja pela metade, mas... Não, me fala pelo menos a época. Pra eu me preparar. The Town. Ok. Meados do The Town. Vai ser tipo mais ou menos agosto, setembro, por aí. Ok, mas temos um grande nome envolvido? Temos um grande nome envolvido. Podemos falar que temos um grande nome envolvido. Um grande nome envolvido. Caralho, que ódio, cara. Jogou do nada grande e nome envolvido. largou a gente. E você conhece? Ih, vai vir aí a Anitta, hein? Nossa. Vai vir aí a Anitta. É o máximo que eu cheguei. Gente, que eu te odeio. Não, Só queria imagina, falar isso. Imagina. Deixa eu te falar agora. Tem algumas... Voltando pra essa parte nossa artística, ator, bailarino, cantor, lá. Tem algumas perguntas de quando a gente começa a estudar, quando Diga. começa os cursos de artes cênicas, que as pessoas que não são do meio, normalmente elas fazem, normalmente são perguntas escrotas. Ai, E aí você pode dar a resposta que você quiser. Pode mandar, desde mandar pra puta que pariu, Já. até dar uma Já. resposta fofinha e falar, não, com todo amor e carinho, já passei senhora. por tantas já. Por Exato. tantas perguntas escrotas, mas Exato. tudo bem. Eu separei 4 porque
Vai. Senão a gente se estressa demais. Eu vou pensar se eu vou ser fofinho ou não, mas tudo bem, vamos lá. Manda pra puta que pariu. Vamos lá. Primeira, Diga. você é ator, mas trabalha com o que mais? Maravilhoso, maravilhoso. Esse é um clássico. Maravilhoso. Cara, não, tipo, isso quando acontece comigo, eu jogo uma cartada muito louca antes, assim. É que eu não falo que eu sou ator. Eu falo que eu sou ator, modelo, dançarino. Aí todo mundo fica tipo, nossa, eu falo, então. Por quê? Eu já passei tanto por esta pergunta. Eu odeio essa pergunta. Que tipo assim, legal, você é ator, mas faz o quê? Aí, isso quando não emenda uma pergunta do tipo assim, legal, isso é um hobby, mas o que você trabalha mesmo? Exatamente. Ou tipo, existe teste do sofá? Essa eu odeio. O teste do sofá também não tá aqui, mas ela eu sempre odeio tem. Esta sempre pergunta, tem. Eu odeio. Todas as vezes. A segunda pergunta. Você é artista, vai ser palhaço ou vai fazer malhação? Fazer malhação. Com certeza. Um clássico. Um clássico. Só que infelizmente hoje não tem mais, né? Não tem. Porque Hoje, senão eu tava lá, com certeza. Quem fez malhação fez, quem não fez Exato, não fará mais. Exato. Queria fazer, inclusive se voltar a malhação, gente, tamo aqui, a gente tá aqui, a gente tá Só querendo tirar trabalhar. a barba aqui, eu fico com cara de 18, não tem ele fica problema. mesmo. Eu fico parecendo fofão, eu posso fazer o carreta furacão tranquilo. Terceira. Essa daqui eu acho muito engraçada, porque eu estreiei no ano passado, e agora a gente vai entrar em temporada, e muita gente mandou, inclusive o Luca mandou pra mim. Tô brincando. Ai, que susto. Muita gente mandou e aconteceu. A terceira é, quando estiver em cartaz, chama que a gente vai assistir. E nunca vai. Não, mas calma, não calma é aí. você, não é você. Tá. Jogando direto. Não, calma aí, que eu não estava no Brasil, eu acho. Ele não tava eu mesmo. acho. Não, você não tava mesmo. Eu tava em Los Angeles, não tava? Então. Você não tava. Ou eu tava no Rio. Você tava em cartaz não, você tava aqui em São Paulo. Eu tava aqui em São Paulo. Tá. Mas você tava em Los Angeles. Mas o que você acha disso? Porque todo mundo fala isso e a pessoa nunca vai. Amigo, sacanagem, né? Sacanagem. Mas é que, tipo assim, pós e contras, né? Eu me identifico mais e tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que normalizar isso. Eu estudei muito teatro na minha vida. Eu amo teatro. Eu acho que teatro é a base para um artista, no geral. Sim. Mas a minha paixão, o meu olho brilha muito mais em audiovisual. Exatamente. Estamos na mesma, eu acho. Exato. Você também. Então, porém, por incrível que pareça, eu nunca fiquei com uma peça em cartaz. Então eu nunca passei por isso. Gente, estou em cartaz, sei lá do que, vou me assistir. Eu não tive ainda esta oportunidade. Então ainda não passei por isso. Mas é bom. No dia que eu passar, eu te respondo essa pergunta com mais propriedade. Porque acontece bastante assim. Você começa a ensaiar, a pessoa fala, nossa, que foda. Você vai fazer um musical, você vai fazer um drama, você vai fazer uma comédia. Puta, quando estrear, você avisa que a gente vai? Fala, claro, aí você avisa a pessoa, beijo. Beijo. É sempre assim. E a última, você não pensa em trabalhar com alguma coisa mais séria? São perguntas ótimas que a gente tem vontade de mandar pra puta que pariu todo mundo. Essa já me perguntaram também. Mas é que, tipo... Eu vou revidar a pergunta. Quando te perguntam esse tipo de coisa, você rebate, você aceita ou você tenta explicar? Cara, normalmente a minha resposta sempre é a mesma. Falo assim, então, querida, você trabalha? Trabalho. Eu falo, meu boleto tá pago igual o seu. Tá ótimo. Perfeito. Ponto. Perfeito. É porque, tipo, eu não sei, quando me perguntam esse tipo de coisa, eu tento conversar com a pessoa. É que às vezes eu tento ser bonzinho, mas não consigo tanto. Mas, às vezes, quando eu tô com paciência, eu falo pra pessoa, mas é um trabalho. Olha quantas coisas já fiz. Já olhou meu Instagram? Quantas coisas eu tenho? Gente, dá muito trabalho. Então, tipo assim, é meio isso, sabe? Óbvio, quero fazer mais coisas. Óbvio. Todos nós. Mas, assim, eu falo pra pessoa, é um trabalho. Mas é um trabalho diferente. Exato. E é por isso que eu gosto. Exatamente. Porque sai totalmente do normal. Sai totalmente do normal. E assim, as pessoas acham que, por exemplo, às vezes, quarta-feira a gente tá de folga em casa. Não tem ensaio, não tem filmagem, beleza. E aí você tá no celular, aí a pessoa, nossa, quarta-feira. Ele no celular. O dia inteiro no celular. Aí a pessoa vai ver, eu tô mandando material pra outro trabalho, tô editando foto pra mandar pra não sei qual publicidade. Você fala, gente... Ou amigo. Constantemente. Na minha opinião,
trabalho, assim... Ser artista é um trabalho muito instável. Muito instável. Então, a gente não tem rotina. Então, tem dias que a gente tá trabalhando muito. Exato. E tem dias que a gente não faz nada. Exatamente. Porque não tem. Gente, teve a época que eu fiz o musical. Gente, eu tava no musical e eu estava gravando a série do Netflix, que inclusive lança mês que vem. Quero ver, me passa. Eu vou te mandar. E aí, gente, eu cheguei a fazer um musical com 32 horas sem dormir. Deus que me Porque livre. a gente gravava de madrugada. Então, eu fazia um musical durante o dia, ia pra gravar de madrugada, emendava com o musical do outro dia, gravava de madrugada. Muito e eu tava louco. Exausto. Quando acabou, eu fiquei uma semana que eu falei, Sem fazer nada. O que eu tenho pra fazer agora hoje? Exato. Não sei. Eu falava, vou caçar alguma coisa pra fazer, porque não tinha o que fazer. Exato. Então é sempre assim, é muita coisa pra nada. A menos que você seja, por exemplo, uma Anitta da vida que não para. Ah, é. Aí tudo bem, mas a Anitta tem um nome, ela tem... Exatamente. Ela já tá num outro patamar. A gente que tá, querendo ou não, começando, né? Tipo, a gente tem dias que a gente tá lotado de coisa pra fazer. Tirar foto, vamos gravar, vamos ensaiar, vamos apresentar, sei lá do que. E vai ter dias que a gente não tem nada. É. Então, eu já coloquei na minha cabeça que o nosso trabalho é diferenciado. O nosso trabalho não é comum. Nenhum de nós somos, inclusive. Então. A gente é tudo surtado, tá? Exato. Tudo Mas isso é ser artista. Exato. Isso é muito bom. Isso é muito bom, cara. Eu gosto muito. Eu, quando eu terminei, nossa, 500 anos atrás, terminei o ensino médio, eu fui fazer biomedicina. Uau, não sabia disso. Tudo a ver comigo. E aí, graças a Deus, eu parei e fui fazer artes cênicas, porque, gente... É o que eu gosto muito. Agora, além de tudo que eu tô fazendo, gravando e peça lá, eu tô dando as aulas também. Legal. Aula de teatro. Então, tudo tá fluindo muito bem. Só que aquilo, é constantemente correndo atrás de tudo. Você tá sempre... Você acorda um dia e fala, nossa, hoje eu tô com a pele bonita, vou fazer foto. Aí você vai tirar foto pra ter material. Sim. É sempre assim, constante. Normal. Deixa eu ver aqui a última. Se tem mais alguma coisa, que eu tinha uma pergunta. Não, falamos do Michael Jackson. Acho que é isso, tô feliz que você veio. Fechou. Amigo, obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. Foi um prazerzaço. Eu tava morrendo de saudade de você. Eu também. A gente ficou sem se ver muito tempo, espero que não demore mais. Teve no meio uma pandemia, né? Teve no meio uma pandemia. A gente voltou da pandemia e a gente ainda não conseguiu se encontrar. Eu estava morando no Rio. Ele foi pro Rio, voltou do Rio, a gente não se encontrou no Rio. Que aventura foi essa? Nossa. Foi caótico, assim. Tenho grandes aventuras no Rio de Janeiro. Teremos o episódio 2 com ele. Mas é isso, amigo. Obrigado por participar. Eu que agradeço, Fico amigo. feliz. Obrigado. A gente amou. Obrigado. E obrigado pra todo mundo. Na maior? Arrasou, fechou. E obrigado por todo mundo por assistir. E se você é artista, cantor, bailarino, ator e quer participar também, manda a sua história. A gente vai colocar aqui o e-mail para mandar a história. Conta pra gente que a gente cria esse arquivo cheio, completo, repleto de histórias engraçadas e emocionantes e inspiradoras como a do Luca, esse maravilhoso, tá bom? Imagina. Obrigado, gente. Obrigado, beijo. gente.